Foi, tá gravando também. Boa. Boa tarde, Manuel. Ah, o doutor Manuel. Pô, já é um dos Isso, advogados aí, ó. tudo bem? Joia. Representando o doutor Alberto, é isso? Isso. Boa. Alessandra Rocha. Boa tarde. Mais uma doutora aí também. Oi, boa tarde. Boa. Pô, essa agenda vai ser boa, né? Se tiver pergunta. Eu até voltei, porque eu falei, vai que a gente desencontrou ali sobre o. Essa galera, se fizer pergunta, eu vou ter que pegar o dicionário para entender a pergunta depois. Vou deixar online aqui o chat GPT. Fernando, que é o nosso consultor financeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa, Fê. Fecha isso, nossa. Aqui. Esperar mais uns 3 minutinhos. Pode ser, Sandra? Pode sim, Sim, estamos sim. aqui à disposição. Só mais uns 3 minutinhos aqui. Ó, galera, chega mais. Fala, João, boa tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos iniciando, acho que pode ser, Vini? Iniciando as apresentações aqui, acho que de maneira bem breve, né? Acho que primeiro eu já quero agradecer a presença de todos, né? Em especial dos doutores aqui, né? O doutor Manuel, a doutora Alessandra, e também muito especial aqui amigos, né? E parceiros, o seu André e a Michele, que estão de uma contabilidade de muito prestígio no meio médico, né? Eles não só nicharam, mas hiper nicharam. Então, os caras são monstros nessa questão de contabilidade médica aí, tá? Então, no dia a dia, a galera vai despejar aí a autoridade, mas eu vou me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo, né? Eu sou sócio e diretor aqui na Justify. Eu estou na companhia também do Vinícius e da Fernanda, e aí eu até passo a palavra para vocês também irem se apresentando aí. Vini. Como o Rodrigo falou, então, Vinícius, um dos sócios aí, fundadores da Gisfy. E, cara, só para alinhar com todo mundo também, né? Essa reunião está sendo gravada. Então, o objetivo aqui, gente, é a gente depois disponibilizar isso aqui para toda a nossa base de clientes, tá? E, enfim, até pessoas aí, clínicas, né, externas à nossa base. Ficou um pouco em cima da hora o convite, mas é um assunto urgente aí de muito interesse do pessoal. Só, enfim, questão de agenda de final de ano, até complicado para todo mundo. Então, vamos tocando aqui. Depois isso aqui vai ser disponibilizado para todos. E acho que é isso. Fernando, eu acho que está enrolado agora também. Não estava Boa. contando para...
Quer fazer o seguinte, doutor Manuel, quer se apresentar, falar um pouquinho da tua especialidade? Aí, na sequência, a gente já passa a palavra para o seu André e para a Michelle, eles já se apresentam e vão conduzindo esse início aqui, que eles detêm algumas informações ali que são bem preciosas do dia a dia deles também. Certo, perfeito. Uma boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre direito tributário. Eu atuo exclusivamente com direito tributário, enfim, planejamento, tese, judicialização, quando necessário também. Sou professor aqui da faculdade, estou agora em Uberaba, sou formado mestre pela USP também aqui, sou professor do curso da Reforma aqui da USP, e estou aqui para contribuir um pouquinho. É um prazer, mais uma vez, estar aqui compondo o time. Muito obrigado. Boa. Pronto, é um prazer, né, estar com todos vocês aqui. Nós somos a Onyx Assessoria, através da minha pessoa, o André Márcio, contador. A Onyx é uma empresa de assessoria contábil voltada para o segmento de consultividade, uma empresa que não só simplesmente envia guias de impostos para os seus clientes, mas segura na mão desses clientes como forma de alavancar e maximizar os resultados das empresas. A empresa que não tem um bom contador e um bom advogado é provavelmente uma empresa fadada ao fracasso. E nós, com a nossa experiência de mais de 20 anos no mercado, realmente, verdadeiramente, trazemos esses clientes para dentro do nosso escritório, não simplesmente como números, mas sim como empresa voltada para trazer resultados e trazer experiências excelentes para esses clientes. Claro e evidente, fazendo com que esses empreendedores e esses clientes foquem verdadeiramente e principalmente no que cabe a eles, que é o atendimento aos seus pacientes e aos seus clientes, se tivermos outros segmentos de negócio. Então, estamos aqui à disposição para poder sanar e trazer informações altamente relevantes e necessárias, principalmente diante desse final de ano que estamos sendo acometidos por tanta demanda, principalmente no que diz respeito aos aspectos tributários, que se as empresas deixarem isso lá para frente, com certeza irão sofrer impactos realmente muito importantes no seu fluxo de caixa e financeiro. Então, estamos aqui realmente à disposição. Eu sou o André, contador com mais de 30 anos de experiência. Eu sou Michelle, sou contadora também. Como o Rodrigo falou, né? Somos especialistas na área médica, também na área de advocacia. Está tendo muitas mudanças nesse final de ano na legislação tributária. Temos essas questões da distribuição de lucros. Faço das minhas palavras de seu André. Estamos aqui à disposição realmente para poder sanar todas as dúvidas e entender como é que estão esses processos das clínicas médicas, a programação, o planejamento tributário, essa preparação para toda essa mudança em relação à distribuição de lucros. Boa. Eu acho que para iniciar aqui, isso, André, eu posso até fazer algumas perguntas, mas eu queria deixar um pouco aberto, até porque esse início requer muito da tua atuação, né, hoje. E hoje, se você pudesse compartilhar com a gente, com esse tema que está em voga aqui, né, em destaque, essa questão da carga tributária, o que mais tem caído aí para ti nessa questão de atuação e quais são as soluções, né? Pronto, a gente tem a lei que foi aprovada aí, a Lei 15.270, que veio normatizar o que até 31 de dezembro é considerado isenção, ou seja, rendimentos auferidos aos sócios da empresa até 31 de dezembro de 2025 são isentos. Isso significava que havia muitas transferências de recursos das empresas, pessoas jurídicas, para as pessoas físicas, sem um critério, sem uma normativa no que diz respeito à fiscalização, a controle. E com o dispositivo da Lei 15.270, valores transferidos para sócios com valores superiores a 50 mil ficarão sujeitas a uma tributação de até 10%. É importante ressaltar dois princípios dentro da lei. A lei fala, primeiro ponto, de retenção, é quando você paga um valor e aí naquele mês efetivo você tem a retenção do imposto e o sócio da empresa
recebe esse valor líquido, como se fosse um prolabore, um funcionário registrado, e a questão da isenção para fins de ajuste anual, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda. Porque a gente está ouvindo muito aí, eu vou tirar 50 mil por um CNPJ, 50 mil por outro CNPJ, eu fico isento e não pago imposto por conta de que eu estou dentro do limite. Mas os 50 mil é para fins de retenção. Suponhamos que você tire 50 de empresa A, de empresa B, quando chegar no final do ano e você for fazer a sua declaração de ajuste, isso significa que essas rendas serão somadas, e aí você estará sujeito à tributação de 10%. De ajuste anual. Isso, exatamente. E dentro da Lei 15.270, fala da tributação da pessoa jurídica para a pessoa física. E muito também está se falando da questão das holdings participativas. O que são as holdings participativas? São empresas que gerem, que administram fundos de empresa com o intuito justamente de angariar a receita da equivalência patrimonial. E dentro do dispositivo da Lei 15.270, ele faz menção que, quando houver a transferência de dividendos de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, não haverá a tributação, desde que essa pessoa jurídica seja domiciliada dentro do país. Caso você abra um offshore no estrangeiro com o intuito de fazer essa transferência de recurso para fora, haverá também essa tributação de 10%. Só que devemos ter muito cuidado com a constituição das holdings, para que não haja uma descaracterização por parte da Receita dessa constituição desse segmento de negócio e você terminar sofrendo algum tipo de sanção por conta da Receita. Então, é importante ter um profissional qualificado e habilitado, principalmente na área tributária, no que diz respeito a advogados, para poder orientar, preparar esse contrato, assim como também ter o respaldo de uma equipe de profissionais da área de contabilidade para poder assessorá-los nesse sentido. E o porquê disso? Já choveu diversas perguntas aqui de clientes nossos. Posso fazer as compras pela Rode? Posso comprar comida e botar as despesas na Rode? Posso fazer viagem e tomar um uísque e colocar na Rode? Não pode, gente. A gente tem que ter bom senso no processo de constituição dessas Rodes. Não é simplesmente abrir, transferir o dinheiro todo lá para dentro e começar a gastar como se fosse efetivamente uma pessoa física, porque tem o princípio da entidade. E o que é o princípio da entidade? Pessoa física não se confunde com pessoa jurídica. A natureza da empresa é pertinente ao objeto social da empresa. Então, evidentemente, deve-se ter cuidado, zelo na tratativa e na condução dessas empresas com foco de fugir um pouco dessa questão da distribuição de lucros. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de constituição. Nosso amigo Manuel aí pode contribuir também, é advogado da área tributária, pode nos ajudar com alguma informação e me corrigir também, caso eu esteja equivocado em alguma fala aqui minha. Primeiro, parabéns. Vou falar isso, o André tá falando bonito, né, cara? Tá maluco, ainda bem que eu deixei o ChatGPT aqui traduzindo. Doutor Manuel, por favor. Andy, que isso, imagina, irretocável a fala do André. Exatamente isso. Sim, em primeiro lugar, até parabenizar o pessoal aqui, não só pela iniciativa, tá, Rodrigo? Mas também pela presença pessoal da Onyx Assessoria, porque é muito legal a gente que trabalha na área tributária, que é um pouquinho mais pro jurídico, mas a gente tem aí uma intersecção, né, André? Querendo ou não, um bom contador tem que saber o direito e um bom advogado tributarista tem que saber contabilidade também. É muito bom ver quando a gente pode contar com um bom profissional, pega a empresa, pega o profissional no colo, até porque nesse setor que a gente está tratando aqui, a preocupação dos médicos tem que ser exatamente cuidar, né? Cuidar das pessoas e deixa que da empresa cuidamos nós. Mas é realmente, assim, uma fala irretocável.
no André, precisa ter muita atenção, porque felizmente, mas infelizmente também, é bom que é um tema que esteja em alta, está bem em voga, mas o aspecto triste de tudo isso é que muita gente fica vendendo muito milagre, tá? A gente tem que entender que muitas vezes a tributação tarda, mas não falha. Então a gente tem que ter muito cuidado com que o movimento está sendo feito. A gente tem que colocar na cabeça, e muitas vezes a gente percebe que os nossos clientes aqui, médicos também, outros profissionais da área da saúde, eles têm às vezes um pouquinho de dificuldade de entender que as coisas têm que ser realmente separadas, porque o negócio dele é tão a figura dele, que fica complicado fazer essa separação, não é mesmo? Mas a gente tem que ter isso muito bem segmentado, estruturado, juridicamente construído também, para a gente não cair, na verdade, tentar solucionar um problema gerando um problema ainda maior, né? Mas a fala absolutamente retocável, perfeito, André. Tem mais um tema aí? Tem uma pergunta, Vini? Não, vamos manter nesse tom de conversa, né? Então, assim, doutores, só para confirmar, então, o que a gente já falou aqui, anteriormente, né, até final de 2025, a gente tinha uma lei, uma regra, a gente tinha a questão da distribuição de lucros, né, sendo isenta, e a galera tirava ali um prolabore, que é obrigatório, né, geralmente ali o médico bota ali um 7, 8 pau, e tira o restante todo ali como distribuição de lucro, que era isento. O que acontece a partir de 2026 é que essa regra muda, né, acima de 50 mil você tem a retenção mensal, mas não adianta você tentar tirar por outras empresas, porque no final das contas a gente vai ter o ajuste lá na pessoa física. Aí, partindo dessa discussão, surgem outras discussões com os nossos clientes que eles já trouxeram para a gente, que eu queria aqui que vocês esclarecessem ou dessem alguma saída, alguma solução, tá? O que a gente tem muito de realidade nas nossas clínicas? Muitas das vezes, tudo isso que é feito como retirada de lucro dos médicos, na verdade, se trata de reembolso. Por exemplo, abriu lá a conta no banco, PJ, você não tem limite, você não tem nada, às vezes até um contrato social, ele tem um capital social ridículo, mas você vai fazer uma compra de estoque gigantesca, os doutores vão lá, passam no cartão de crédito pessoa física. E depois eles não declaram isso, nada, entra tudo como repasse de lucro, mas na real é um reembolso. Então, quando a gente trouxe essa questão dos 50 mil de limite, a galera já, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque esse nem é um dinheiro que vai para o meu uso, eu estou pagando as contas da clínica. Então, legalmente falando, aí dentro tanto da parte jurídica, tributária, quanto da parte da contabilidade, o que essas pessoas podem fazer para estar dentro da lei e não ter nenhum tipo de preocupação? É isso, Vinícius. O que é que acontece? Muitas perguntas também, né, com esse tema foram nos colocadas e nós estamos sendo assim muito veementes e tentando, na realidade, fazer com que os médicos haja uma mudança de mentalidade com relação ao tratamento e como deve se comportar as empresas. Nós temos aqui médicos que compram, por exemplo, no seu cartão de crédito, pessoa física, porque tem um desconto maior ou porque o limite do cartão de crédito da pessoa física é maior do que o da pessoa jurídica. Tá, tudo bem, vamos lá. Isso valia até 31 de dezembro, mas nós, enquanto profissionais, e que estamos ali para assessorá-los, no sentido de minimizar qualquer tipo de impacto que possa surgir por conta de uma falta de governança, uma falta de compliance efetivo dentro da empresa, é fazer com que eles comecem a enxergar que a roda da Receita Federal mudou. Enquanto existia essa possibilidade de isenção, ela estava deixando lá o contribuinte quieto, porque não adiantava muito, porque se é isento, ele está tirando algum isento, e nós temos mecanismos de lançamento contábeis que davam validade para aquela operação. Tá, tudo bem, fazia sentido, mas agora não, gente. Nós tínhamos um modelo que era isento e agora nós temos um modelo que tem tributação. Independente de questões ideológicas, de
questões políticas, a lei está aí e a Receita ela precisa arrecadar. E com base num dispositivo legal, faz com que ela seja mais atuante, mais rigorosa, esteja mais presente nos processos de compliance, de cruzamento de dados e informação. Então, como sugestão, que eu estou falando para os nossos médicos é que realmente eles vão ter que ter um cartão de crédito corporativo e as despesas efetivas de insumo, investimentos, tudo tem que ser da pessoa jurídica e, acima de tudo, com nota fiscal. Não adianta também você ter um cartão de crédito corporativo da PJ e começar a comprar coisa da pessoa física e jogar no cartão de crédito do corporativo e dizer que, como é um cartão corporativo, você está pagando. Aquilo ali é da empresa. Não é. Não é, porque hoje diversas ferramentas de cruzamento de dados e de tecnologia que, em algum momento, como o Manuel falou, o tempo passa, o tempo voa, mas em algum momento um contribuinte pode ser pego e o dano vai ser muito grande. Não vai ter o melhor contador do mundo e nem também o melhor advogado do mundo para fatos. Fatos não tem muito o que se contestar. Então, o que eu aconselho, o que eu oriento é que haja realmente um processo de reeducação dos empresários no sentido de entender definitivamente de que a regra do jogo mudou e, infelizmente, nós temos que nos adaptar a isso aí. Alguns mecanismos existem, como a criação da holding, mas mesmo assim tem que se ter muito cuidado para fazer a coisa de forma correta, íntegra e, acima de tudo, dentro da lei. Porque médico, ele tem uma visibilidade muito grande, tanto é que dentro de tributação, a margem de tributação dentro do lucro presumido é uma das maiores, justamente porque se entende-se que médicos têm uma margem de valor maior, então a gente precisa ter muito cuidado, vocês precisam ser realmente muito categóricos, muito educadores, no sentido de disciplinar, infelizmente, a eles entenderem que realmente tem que seguir uma regra agora que não temos muito o que se fazer diante que tem aí. Então, sobreviver com os 50, se o seu processo de subsistência de vida for maior do que 50, não tem jeito, vai ter que pagar um imposto. Ou constituir a holding. Boa. Só, André, vou fazer uma perguntinha aqui, até alinhado com o que o senhor trouxe, tá? Eu diria que é um princípio simples e básico, mas surgiu uma dúvida aqui. Essa questão do médico utilizar o cartão da pessoa física para fazer compras, ela é muito comum, justamente por esse fato, né? Esse trecho que o senhor discorreu aqui agora. O limite é maior na pessoa física do que na pessoa jurídica. E havia uma brecha, né? Tinha essa estratégia, e até o dia 31 de dezembro, ok. Agora, em janeiro, se ele fizer a compra na pessoa física, ele está exposto. Mas ele não pode brecar a compra do estoque dele, senão ele expõe o faturamento do negócio dele. E aí eu queria entender qual é a margem de risco, se tem esse risco, ou se essa é uma estratégia, de repente, de migrar, fazer tipo meio a meio, passar metade no cartão PJ e metade no físico, se isso contribui, minimiza o risco ou não. Qualquer ação que ele passar no cartão pessoa física está exposto. Está exposto. Está exposto, não tenho muito que ficar criando mecanismo para poder fazer com que vocês justifiquem para um médico que pode fazer. Não pode fazer. Até porque, Rodrigo, continue. Até porque quando você realizar o pagamento desse cartão da pessoa física, provavelmente o dinheiro vai sair da empresa, da pessoa jurídica. Então, se você tira um dinheiro da pessoa jurídica para poder pagar um cartão da pessoa física, não tem um documento comprobatório que é da pessoa jurídica, a gente não tem como justificar. Então, dentro da contabilidade, a gente precisa lançar esse valor como se fosse antecipação a sócio. E essa antecipação a sócio é caracterizada na distribuição de lucros. Então, se eu tenho um cartão da pessoa física, eu compro uma mercadoria de 50 mil reais, eu já tenho uns 50 mil aí que já está
passível de tributação, entendeu? Mesmo que não seja um dinheiro realmente de lucro dele. É isso, Rodrigo. O nosso escritório, com o suporte, com o porte que nós temos, nossa equipe do setor contábil, quando ele recebe essa documentação, ele vendo que aquilo ali é da pessoa física, nós não vamos simplesmente fechar os olhos para aquilo ali. Nós vamos ter que adotar uma postura profissional e registrar aquilo ali, de fato, como se fosse uma retirada do sócio. Então, não tem, infelizmente, meio termo. A partir de janeiro, vocês vão ter que se disciplinar. Caso contrário, aí o médico, não, mas eu não tenho um limite suficiente, meu limite no cartão de crédito é muito alto, eu não quero perder isso, então, sem problema. Contudo, a contabilidade, ela vai oficializar o valor que efetivamente está saindo para a conta para justificar o gasto que ele está tendo ali naquele cartão de crédito. Tá. Eu colocaria aqui, eu acho que como alternativa, não sei, até abro aqui também para o doutor Emanuel, que levantou a mão ali, acho que ele também tem uma contribuição. O que eu vou orientar, talvez, os nossos clientes, talvez não. Com a aval de vocês aqui, certamente é o que nós iremos adotar aqui como uma orientação padrão, né? Para fugir do cartão de crédito. Começar a negociar com os fornecedores, talvez, a emissão de um boleto. Porque a emissão do boleto sai direto no CNPJ e não compromete, e não fica dependendo do cartão de crédito. Justamente para não ficar exposto. E esse é o argumento que eu vou orientar os nossos clientes a utilizarem. Olha, eu preciso da ajuda de vocês, até agora eu vim comprando no cartão de crédito, tudo bem, mas a partir de agora teremos que fazer no boleto. Se eu fizer no meu cartão de crédito pessoa física, eu estou exposto. Então a gente pode fazer um meio termo. Eu passo no cartão de crédito PJ, tudo que eu tenho de limite no PJ, e o saldo disso você emite um boleto para mim. Dessa forma, está tudo no CNPJ. Então, aqui eu vou, assim, eu até peço licença, porque por favor, eu acho que a gente tem que ser bem contundente. O André, ele está tendo alguns dedos assim, que são importantes, mas assim, que não existe jeitinho. Simples assim. Tem que pensar o seguinte: o direito tributário, ele nasce de um fluxo contínuo entre financeiro a operação, financeiro a operação. Se esse dinheiro saiu da conta da pessoa física, para um contador justificar isso na pessoa jurídica, já é um problema. Então, até para essa solução aí do boleto, vai ser pago com dinheiro da PJ ou da PF? Da pessoa física? PJ. PJ. Então, beleza. Porque assim, até só para... Eu sei que isso vai ficar gravado para a posteridade, né? Então, assim, é muito importante ter essa segmentação, porque só tem um jeito, vamos falar que é o mais barato tributariamente, para o dinheiro ou para qualquer coisa do sócio entrar na pessoa física. André, me corrija se eu estiver errado, mas é integralização de bem ou capital. Ponto. Uhum. E para sair da pessoa jurídica, era distribuição de lucro agora, ainda é, mas com o limite que foi fixado. Então, assim, ou você coloca dinheiro via integralização na empresa para justificar o dinheiro que vai, ou você, nesse caso, o que eles teriam que fazer? Mas é muito burocrático, tem desdobramento tributário, e eu seria muito técnico, não vou ser chato nesse ponto aqui, mas eu teria que comprar no meu cartão pessoa física, a nota fiscal tinha que sair no meu nome da pessoa física, e eu tinha que integralizar mercadorias dentro da empresa com uma alteração no contrato social, assim, que na prática é inviável até. Eu só estou construindo a formalização, o que a lei exigiria para não ter grandes dobramentos tributários, mas ainda assim haveria, porque, pô, você está recebendo a sua pessoa física, mercadoria, você tem todos os tributos que você carrega junto com ela, enfim. Por isso que a gente tem que ser bem contundente nisso, porque os meus clientes também têm uma dificuldade muito grande de fazer a segmentação, mas não tem jeito. Não tem jeito, e realmente o que o André comentou, isso só vai se intensificar, porque agora, inclusive com reforma tributária, tudo vai ser muito amarradinho, né? É muito complicado você fugir ou justificar dessa lógica, financeira, operação, entendeu? Boa. E até só enfatizando aqui, o exemplo que eu dei, doutor, é exatamente o valor que está na conta PJ. Então, ao invés de ele comprar no cartão pessoa física e pagar com a conta PJ, ele emite um boleto direto na PJ.
E se ele tiver um cartão de crédito PJ, aquele passa o valor, o limite do cartão PJ. Então ele consome, porque ele vai ter que utilizar o cartão PJ para poder acrescer o crédito dele na instituição. Então, Não, perfeito, tudo você foi. PJ. Você foi cirúrgico. A sua medida tá excelente. Só estou enfatizando mesmo para o pessoal, porque muita gente fala, não, mas vocês têm um jeitinho aqui que vai dar para eu fazer. Não dá. Até o que eu ia puxar uma vírgula, já que a gente está conversando mesmo, tem até uma discussão sobre essa distribuição de lucros, que já é uma tese tributária que o pessoal está começando a discutir nos tribunais, que as empresas eu não sei qual que é o porte aqui dos médicos, dos profissionais que estão vinculados a vocês, mas existe uma tese que as empresas do Simples Nacional não estariam sujeitos nem à retenção, nem ao adicional, uma tese nova, é judicial, está sendo discutido judicialmente, porque eu vou bater na tecla. Discussão judicial não é entendimento da Receita Federal. A Receita Federal entende que tem, tá? Porque a galera da contabilidade já dá um sorrisão. Obrigado por porque a Receita liberou. A Receita já se pronunciou com relação. Começou como, interrompendo Emanuel, ele está coberto de razão. Houve sim um alvoroço em Simples Nacional. Simples Nacional não vai pagar porque tem a lei complementar, que é uma lei específica que rege as micro e empresas de pequeno porte, que é a lei complementar 123, e ela não pode ser suprimida diante de uma lei que revoga algo que normatiza especificamente sobre aquele tema. E aí se criou esse alvoroço todo, não vai pagar, tributarista fala que sim, outro que não, contador fala que sim, fala que não. Aí a Receita fez o quê? Perguntas e respostas. Item 10 da perguntas e respostas, bem tácido, assim. Empresas do Simples estão fora. Não, empresas do Simples vão pagar. Não, ponto. Não, acabou. Não, vai pagar. Só que, como o Manuel bem mencionou aí, pode litigar, mas aí, meu amigo, é processo, é custo, é uma série de transições ali de briga, não briga, se perder lá na frente, retroage, paga. Quem vai estar disposto a entrar numa seara dessa? Aí, é tipo assim, a gente toma aqui, o filho é teu, você pega e decide. Eu, particularmente, tenho, assim, convicção quase que plena que a Receita não vai abrir mão disso. Ela vai lutar e vai lutar e vai lutar muito. Com certeza. A Receita não vai abrir mão disso, não existe nem perspectiva. Ela foi muito contundente na perguntas e respostas. Para a gente, na verdade, é até ótimo que ela seja clara, que realmente não vai poder. É realmente uma medida extraordinária, porque, sim, sempre é melhor ajeitar a empresa, ajeitar a sua vida, fazer tudo certinho. É só quando você fazendo tudo isso, você fala assim, cara, ainda vou cair no adicional e vou estar no Simples Nacional. Aí você pensa numa discussão judicial, para daí, quem sabe, você conseguir, tomando, e aí coloco. Eu tenho medo de descer os comentários, André e Rodrigo, e o pessoal já assim, vamos, vai. É isso mesmo, Manel. É tipo assim, é... qualquer palavrinha que a gente falar que dá a possibilidade, pronto. Não, fica tranquilo, doutor, pode falar. É melhor ficar calado para não... Prepara Por isso que a gente tem... o corte. Exatamente, a gente tem que falar puxando vírgula, assim, calma, pera, não. Porque tem muita gente, e aí eu bato de novo essa tecla, porque tem muita gente que vende muito milagre. Não, vamos, vai. Não é tão simples, tem até que saber conduzir um processo judicial para, nossa, qual que é o montante controverso? Vamos depositar, vamos pela medida judicial que não tem sucumbência, mais rápida, mas, enfim, tem uma série de detalhes que tem que ser observados. Então, calma, tem um remédio? Tem, mas vamos devagar com a dor, porque tem uma série de coisas que tem que ser observadas. Doutor, só pegando um gancho aqui, numa observação que o doutor trouxe, que é com relação à integralização do bem, né? Talvez seria uma sugestão para um médico, para o doutor ou profissional que tem a intenção de contratar ou comprar um equipamento. Vou dar um exemplo que é muito comum nas clínicas aqui, que é essas balanças de bioimpedância. E requer um investimento, eu diria que, assim, é razoável. Tem balanças de 70 mil, tem balanças de 200, 300 mil. E aí eu vou dar um exemplo que existe sim uma facilitação. A galera gosta de facilitar e dar desconto quando o pagamento é feito via cartão de crédito.
né? Então, para esse movimento específico, vai fazer a compra de um equipamento, não é uma compra recorrente, justamente como o doutor descreveu, é um processo um pouco burocrático. Agora vem a pergunta, porque aqui tem uma armadilha, né? O cara vai fazer a integralização de um bem, vamos supor que a balança custou 200 mil, e se o teto é 50 mil, né, para não cair no radar deles, só que agora a gente está falando de uma integralização de um bem que ele foi custeado com um valor que é oriundo de um período antes da mudança. Houve uma declaração que justifica aquele valor. Eu tenho esse valor antes dessa mudança. Eu, mesmo assim, cairia na regra? Deu para entender? Eu não sei se eu quis entender. Eu entendi. É como... fale, mano, eu ia falar, depois eu falo. Mas aqui eu entendi. Eu imagino. Uhum. É que eu não sei, porque vamos só tentar, porque às vezes a gente pesca a pergunta de acordo com o que está rolando, né? Porque tem muita gente comentando sobre formalizações agora para evitar tributação. Eu vou tentar ser bem cirúrgico no que você perguntou. Por favor. Assim, ó, não resolveria desde que, né, nada tivesse sido feito na empresa em termos de formalização, porque isso até passa de uma discussão contábil. Porque se a integralização for agora, precisa ver qual que é o desdobramento disso no resultado da empresa. Porque a depender do resultado da empresa agora, você poderia jogar isso no seu resultado vindouro, enfim, do que a contabilidade declarou, para até 2028, se a gente está falando da ata que pode ser feita para evitar a tributação. Mas assim, nada foi feito. Integralizei agora. E eu preciso receber isso, esse dinheiro precisa voltar. Se voltar tudo de uma vez, dentro do teto, assim, enfim, depende da realidade financeira de cada um, eu vislumbro que teria tributação regular. André, estou errado? Tem algum detalhe? Não, você está certo. E o que é que acontece? Eu acho, Rodrigo, são dois temas. O tema é da previsibilidade com relação a lucros acumulados que estão disponíveis no contrato social ou no balanço da empresa e que, porventura, não tenha sido pago, e ele pode ser pago no transcorrer de até 2028, mas isso deve ter peças contábeis que demonstrem efetivamente que você tem uma reserva de lucro lá, e aí, bacana, mas aí você tem que ter uma contabilidade que demonstre isso para poder, desse dinheiro que é lucro, você ir distribuindo em 2026, 2027, 2028, você ter disponibilidade financeira e com essa disponibilidade você comprar um equipamento de grande porte, de valor volumoso e integralizar. Mas empresas que não têm lucros para distribuir em 2026 e, consequentemente, nos anos posteriores, para você comprar um equipamento desse, você tem que ter disponibilidade de dinheiro. Se o cara não tem investimento financeiro em aplicação ou renda e disponibilidade em banco, não tem como você justificar que ele teve dinheiro para poder comprar aquilo. Então, você fica descoberto. Então, não é simplesmente comprar no cartão de crédito um equipamento de 200, 300 mil e você não ter lastro de disponibilidade financeira para poder comprovar aquilo. E você vai integralizar e ele vai dizer, sim, de onde é que veio o dinheiro? Se você tira dinheiro dessa clínica e se você só tirou 50. E mesmo que o equipamento seja comprado pela pessoa física, vai pagar pela pessoa física, se o dinheiro sair da conta da pessoa jurídica, vai ter que ser como distribuição da mesma mas forma. não vai sair pela sugestão dele, iria sair pela pessoa física mesmo. Sai pela pessoa física. Mas aí eu tenho uma reserva que foi antes de vigorar, né? Antes do dia 31. Na reserva, você tem uma aplicação no CDB, no fundo de investimento, no FIC, de 600, 800 mil. Claro, é evidente, porque quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, sempre se tem como parâmetro a evolução patrimonial em detrimento do anterior, você vai ter 1 milhão, você comprou um equipamento, 1 milhão baixou o equipamento, você ficou com saldo de disponibilidade na sua evolução zerado. Aí bacana, aí você tem que comprovar. Eu estou falando para casos que a pessoa não tem, muitas das vezes, nem saldo de disponibilidade na conta corrente, sair comprando um equipamento sem ter lastro financeiro. E só mais um detalhe também, Rodrigo, porque assim, a gente dá sugestão no direito tributário, a gente tem, o que eu falei, vai puxando vírgula, tem que verificar a analisação do Estado. Assim, os estados onde eu já trabalhei, todos eram isentos de ICMS esse movimento. Porque, pensa só, tá na minha pessoa física o bem, eu quero integralizar, não quero? Se for para pessoa jurídica, o que aconteceu? Circulação de mercadorias.
Então, só precisa ver se no estado onde está acontecendo essa operação de integralização é isenta de ICMS. Acho que a regra, eu imagino que a regra geral deve ser, porque está envolvida a fomento econômico, sim. Mas é sempre interessante observar esse tipo de coisa, todas essas formalidades, porque assim, direito tributário, mas faz isso. Não, mas olha aquilo. Tem várias coisas, né? Boa. Eu acho que eu provoquei muito aqui, né? Tá contigo, Vini. Não, Não acho vou que sair daqui, como- a nossa contabilidade vai bloquear nós e o advogado que está aqui, o Manuel, vai me processar. Vamos voltar para o mais simples aí. Seu André, você até tocou num ponto que a gente até estava conversando antes da reunião começar, né? Que inclusive é um dos pontos controversos aí dessa reforma, né? Que diz respeito a essa questão da distribuição dos lucros aí acumulados, né? O exercício de 25, que a gente podem ser pagos até 28 sem incidência de tributação. E a galera está em dúvida sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também sobre como funciona essa regra. Já teve até uma novidade ontem em relação a isso, né? Mas, enfim, é bom a galera ficar sabendo como é que isso é feito, em relação à ata, tudo mais. O que eles têm que fazer junto à contabilidade deles para garantir isso aí. Pronto. O que acontece? Dentro também da lei, ela fala especificamente que caso a empresa tenha lucros acumulados de exercícios anteriores, 2024, e formalizado lucros dentro do exercício, e está numa pergunta também da Receita Federal, que ela já se manifestou, desde que levante balancetes de suspensão até 30 de novembro de 2025, essas informações desses lucros podem ser pagos até 2028, desde que seja lavrada uma ata e essa ata seja registrada na entidade de classe, ou cartório, ou junta comercial, a depender de como esteja esse registro. E isso é um ponto. Aí está se questionando, mas isso vai de encontro à lei 6.400, aí Manuel me corrija se eu estiver errado, a lei das sociedades anônimas, que diz que não se tem como distribuir lucro, uma vez que só se pode distribuir lucros depois que você faz o encerramento do exercício fiscal, que a cada ano, 31 de dezembro de 2024, que seja convocada os sócios acionistas para deliberarem sobre como vai ser feito efetivamente esses lucros devem ser pagos aos sócios ou acionistas. E se tem-se um prazo até 30 de abril de 30 de abril do ano subsequente ao anterior para formalizarmos e cumprirmos toda essa base legal. É um contrassenso, gente, porque não existe em lugar nenhum do Brasil nenhuma empresa de contabilidade que consiga apurar um resultado dentro do próprio exercício fiscal e, ao mesmo tempo, elabore uma ata, faça a convocação, delibere sobre esse lucro, registre no órgão de competente e disponibilize isso para fins de não incidência. Então, já houve, sim, uma manifestação, se eu não me engano, no Paraná, de uma entidade de classe judicializando isso, e me parece que já saiu, sim, a liminar, decidindo sobre a irregularidade desse ato praticado. Então, assim, estamos vivendo verdadeiramente um manicômio judiciário e onde vai se ter muitas brigas judicializadas com relação a isso. Porque, gente, não é justo. Se fala na lei que o lucro apurado no exercício de 2025 pode ser pago até 2028, tem que seguir o rito que rege todo o tratamento e toda a conformidade da apuração e da determinação desses lucros, e não simplesmente levantar um balancete, apurar aquilo e determinar. Para vocês terem ideia, cada junta comercial ela está adotando uma nota de como deve ser feito isso, porque nem elas têm um consenso de como vai ser manifestado. São Paulo lançou a ata dizendo que não é para colocar valor nenhum, porque isso é sigiloso da empresa e que deve ser feita uma ata genérica
E na ata genérica faça a menção que existe um relatório paralelo para poder determinar qual é o lucro. A de Minas Gerais disse que não, tem que determinar. Aí a Receita vem, não, tem que determinar. Então, assim, nosso escritório, o que é que a gente está fazendo? As empresas que realmente têm balancetes fechados até 30 de novembro, não é isso mesmo? Nossa equipe está trabalhando arduamente, até tarde, madrugada à noite, varando à noite, para fechar esses balancetes. Estamos levantando os balancetes de suspensão, verificando se existe reserva de lucro, se tem lucro acumulado. Nós somamos esses valores e estamos realmente fazendo as atas com os valores certinhos. Empresas que não têm os balancetes atualizados por diversas questões administrativas e financeiras, e muitas das vezes pelos próprios clientes, a gente conversa com o cliente, expõe a situação, fala que nós podemos manifestar uma genérica, mas isso não é garantia de sucesso, de que essa ata vai ser acatada, aprovada, e mesmo assim, lá na frente, a Receita pode se pronunciar e dizer que foi ilegal essa manifestação. Então, a gente tem que deixar, Rodrigo, muito claro para todos os nossos clientes o que é que está acontecendo, o que é que está ocorrendo, quais são as estratégias, quais são os movimentos, qual é o de maior risco, qual é o de menor risco, para poder ficar tudo muito claro, muito evidente, e ele está compartilhando conosco nessa tomada de decisão, porque não é simplesmente o contador decidir, o advogado decidir, tem que ter a comunhão, tem que todo mundo segurar a mão nesse momento e traçar realmente qual é o caminho mais assertivo e menos doloso para os nossos clientes. E aí, só fazendo um adendo para os doutores e doutoras que vamos assistir depois, seu André, me corrija se eu estiver errado, mas os nossos clientes já me ouviram falando isso algumas vezes. Então, fluxo de caixa não é apuração de lucro, tá, gente? Então, virar assim, mas minha empresa, o banco não tem R$1, como é que eu vou declarar lucro? Cara, pelo amor de Deus, vai falar com a sua contabilidade, não inventa, não deixe isso passar, que eles que vão entender, falar com o seu advogado, enfim, não é a questão do que tem no banco hoje, tá, gente? Só para isso ficar bem claro, os nossos clientes já ouviram muito isso e só para reforçar. Não só no que tem no banco, como a gente já viu o cliente ali, não, rapaz, faça um levantamento por alto aí das despesas e receitas e bote um lucro aí qualquer, pelo menos a gente já tem alguma coisa. Não, meu amigo, a gente tem que seguir os princípios contábeis, a gente não tem como, contador é mágico, gente, contador trabalha com números, nós somos da exata, não, mas faça um jeito, eu não vou pagar isso. Não, gente, nós estamos aqui para te preservar. Não adianta eu fazer algo que você, nesse momento, está achando que vai ter um benefício e lá na frente esse benefício ser revertido num prejuízo e num prejuízo maior, porque você vai ter uma ação criminal, vai ter um dolo, vai ter multa, vai ter juros, vai ter uma série de implicações que muitas das vezes não vale a pena. Vamos por um caminho que é um caminho mais conservador e que vai lhe prejudicar muito menos diante de tudo isso que está acontecendo. Então, como eu venho falando, o diálogo, a conversa é algo que deve ser preponderante nesse momento agora de transição, de tudo. Reforma tributária, distribuição de lucro. Temos muitos médicos aí também em situações de imóveis, que tem imóveis na pessoa física, mais de 3 imóveis, tem o cadastro imobiliário brasileiro, tem nova formatação de emissão de notas fiscais, tem CBS que já vai começar a ser emitido. Então, assim, é muita coisa e precisa realmente estar com pessoas competentes ao lado para poder fazer com que todo esse impacto, toda essa movimentação tributária que está ocorrendo no nosso país não venha a trazer um dano tão grande para a empresa que ela fique numa capacidade de insolvência e a continuidade dela não seja mais atuante por conta de decisões que a gente deve analisar, sentar com cada médico, expor tudo o que está acontecendo, para poder não ter um problema muito grande lá na frente. Aí estão dizendo assim, a contador e advogado estão amando isso, porque agora sim é a hora deles ganharem dinheiro, né? Porque, mas não é bem assim. Pensa num momento bom para dar voz para o contador e para o advogado agora, né? E eu vou lhe dizer, escritórios, aí, vou falar com propriedade, nosso escritório tem mais de 30 anos, tem contadores e escritórios pequenos aí, que não estão aguentando e estão fechando, porque o volume é muito grande.
o desgaste é muito grande, o risco é muito grande. Se a pessoa chega para um cliente desse que fala que quer uma ata do jeito que ele quer, eu vou lá e faço essa ata, e essa ata lá na frente dá um problema, a primeira coisa que ele vai falar para mim, enquanto profissional, você que é o contador, você que é o responsável, por que você não disse para mim que não era para fazer, que eu não faria? Então, eu sou muito categórico, muito categórico. É assim, quer caminhar do meu lado, a gente vai caminhar dessa forma. Bom, que fala maravilhosa, né? Inclusive, eu vou até passar a palavra aqui para o Dr. Manuel também, mas exemplos como esse, até vou fazer uso de uma fala aqui do Vinícius, para quem vai nos assistir aqui na posteridade, exemplos como esse, acho que fica claro que a previsibilidade ela vem de uma atitude que gera essa previsibilidade. Então, a gente está falando agora do encerramento do ano, mas o encerramento do ano de 2025, ele está projetando como vai ser o nosso comportamento em janeiro de 2026, para que o nosso encerramento de 2026 seja diferente. Tá? E olha esse exemplo que eu dei aqui anteriormente, o doutor Manuel trouxe uma fala que revela uma armadilha que tem aqui, não é uma armadilha, né, mas uma vulnerabilidade. Até colocando as vírgulas aqui, né, como diz o doutor. Então, olha que legal, a galera fala muito, fala, não, é só fazer integralização de um bem, vamos fazer uma compra e tal, porque lá na ponta você justifica que não tem lucro, que empatou. Mas peraí, se você vai tirar um bem da pessoa física, colocar para a pessoa jurídica, eu nem tinha me atentado nessa questão do ICMS, que a alíquota tem uma média, aí vai variar, né, de 17 a 23. O cara está fazendo um movimento para correr de uma tributação de 10 e cai em uma de 17. Cara, para mim é um absurdo. O cara fez uma integralização de um bem, ele vai ter que arcar com uma alíquota muito maior do que a que ele fez para correr. Então, recorrer a profissionais. E aí, para quem também está nos assistindo, a Onyx, né, que aqui está representada pelo proprietário, que é o Dr. André, e a Michele, eles são muito categóricos com essa questão da procedência, do como fazer, tá? Eles são a nossa contabilidade pessoal e eles cuidam, eles mandam e-mail, eles mandam mensagem, eles atuam rigorosamente nesse quesito. Então, nós temos que enviar notas fiscais, ou relatório do que nós compramos, como compramos, aonde pagamos, extrato das contas, todos os meses. Para chegar no final do ano, ele só pega, fecha, não tem susto, não tem como criar. E esse alerta também vale para os advogados, né? E eu queria ouvir um pouquinho também o doutor Manuel falando sobre isso, esse jeitinho que está tendo no mercado aí, esse milagre, né, que nós falamos ali no início, que acaba revelando ali uma vulnerabilidade, né? Não, exatamente. E até para deixar claro, primeira vez que eu vejo o André, primeira vez que eu tenho contato com a Onyx, mas como é importante ter uma contabilidade séria. Sabe por quê? Eu tenho certeza que os clientes do André agora, eles estão tranquilos porque o André faz contabilidade. Porque muito cliente nosso aqui chega assim, contador, eu preciso do meu balancete aqui vou nem colocar novembro, não vou nem ser tão exigente. Preciso do meu balancete de julho, junho. Não tem. E agora precisa ter. Então, assim, não estou aqui para criticar contador. Eu estou aqui para alertar que porque valor, gente, você médico aí que pode estar ouvindo, não é tudo preço. Não. O barato sai caro. Em termos de contabilidade, o barato sai caro. Então, assim, é muito bom quando você está bem assessorado. Eu falo com propriedade, porque a minha noiva é médica. Boa. Então, assim, eu sei mais ou menos o que pode rolar aí. E eu sempre fico muito no pé. Falo assim, cara, ela até que tem uma contabilidade também ótima. E como é importante estar bem assessorado nesse sentido, para não ter isso. O Rodrigo foi muito feliz. E quando falou de surpresa, não dá para ter surpresa. Sabe por quê? Porque surpresa é dinheiro. Não dá. Tem que pôr carinho. É coisa séria. E na minha área é a mesma coisa. Muita gente vende. Na área médica, o que eu percebo, o médico, coitado, ele trabalha muito. Trabalha demais. Já tem que se dedicar e se voltar o tempo todo a isso. Não dá para ele estar preparado como um profissional, ainda saber tudo de tributação.
E aí tem Instagram, tem internet, chega para médico, muitas vezes, aquilo que eu comentei, o milagre. Ah, não, faz isso, faz aquilo, reduz a sua carga tributária em 1/4, aí, imposto de renda, não sei o quê. O André vai saber do que eu estou falando, e muito médico vai saber do que eu estou falando. ISS fixo, usa aqui, faz assim, muda uma coisinha aqui que você vai... Cara, não. Tributação, a pessoa tem que saber que, e logo contabilidade, são muitas camadas. Para você chegar no nível máximo e aproveitar um benefício, tem que ter todo um prédio construído em cima disso. De ter bons contratos, boas notas fiscais emitidas, uma operação redondinha, até para o contador poder trabalhar bem, né, André? E fazer o que tem que ser feito. Enfim, então isso realmente é o ponto principal. Sempre se manter bem informado, ter pessoas boas ao redor, assim como o Rodrigo, que é capaz de também criar essas conexões, falar assim, cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tem que pôr carinho, né? Enfim, é um pouco disso. Eu acho que dentro desse cenário aqui que nós desenhamos, esse caos que a gente está apresentando aqui, eu queria deixar aberto para que o seu André, a Michele, o doutor Manuel também, trouxessem aí boas práticas, né, para esse final do ano e também trouxesse um comportamento para 2026. Levantou a mão aí, Vini, tá contigo. Não, rapidinho também, até complementando o que você falou. Aí eu ia perguntar especificamente mais para o André, depois eu tenho uma pergunta mais específica para o doutor Manuel, mas para o seu André aí. Pelo menos agora não sou eu que estou no alvo dos caras, hein? Cuidado, não vai fazer inimizade com o seu André, hein? Não, falando sobre boas práticas, aí trazendo até a realidade da clínica, né? Na real, o médico mesmo, ele não vai fazer nada, né? Quem vai fazer é a equipe dele ali dentro da clínica, enfim, os contratados. Então, se essas mudanças da legislação e tudo mais, elas vão implicar em algum tipo de mudança operacional dentro da clínica. Por exemplo, a secretária, a forma como ela vai emitir uma nota fiscal vai mudar, o trabalho dela vai ser impactado, vai ter algum relatório mensal que a clínica vai ter que mandar mais para os contadores. Como é que o operacional, e aí casando com a pergunta do Rodrigo, né, falando de boas práticas, se a gente tem alguma mudança, quais boas práticas a gente pode adotar ali, de processos ali da clínica, para minimizar esse impacto, e aí estamos falando não só de dinheiro, mas de operacional mesmo. Quer falar um pouquinho? Quero Fala um pouquinho. Botar a Michele a falar um pouquinho. Em relação, Vinícius, por exemplo, da reforma tributária, o nosso escritório, né, até que o Manuel falou, a contabilidade tem que estar próxima ali dos clientes. Então, o que a gente está fazendo como boas práticas, né, de estar ali perto realmente orientando. Em janeiro de 2026 já vai ter alteração das notas fiscais de serviço. Alguns municípios estão se adequando ao ambiente nacional. Outros municípios vão continuar com o portal municipal, mas com a adequação do IBS, do CBS. Então, assim, são muitas mudanças e precisa ter esse contato mais perto entre a contabilidade e os clientes da área médica, como você falou. Os médicos não vão ter tempo, eles estão ali realmente atendendo, resolvendo a situação realmente de saúde dos pacientes. Então, é a equipe operacional dele que vai ter que se movimentar. Então, precisa ter esse conhecimento. Quem emite as notas fiscais vai ter toda uma alteração. Agora, as notas de serviço, tem a inclusão do NBS. Tem que verificar o código de serviço do município, qual a adequação para o NBS. Então, assim, as boas práticas. Primeiro, ter esse contato com a contabilidade, verificar se realmente a contabilidade está ali com o contato com o cliente, com as devidas orientações. Já estamos fazendo isso neste mês de dezembro, porque quando chegar no dia 5 de janeiro, por exemplo, tudo muda. Não vai ter uma obrigatoriedade, por exemplo, de recolher o IBS e o CBS. Em 2026 vai ser um ano teste, mas vai ter a obrigatoriedade de incluir as alíquotas de 0,1 e 0,9, 0,1 para IBS e 0,9 para CBS. Então, tem que ter esse cuidado. Em janeiro, no dia 5, quando for emitir a nota fiscal, tem que ter atenção, tem que verificar se está lá a informação daquelas alíquotas. Então, assim, quando a gente está passando a orientação para os clientes, a gente está pedindo, quando for emitir as notas, entre em contato com a nossa equipe, justamente para estarmos ali próximo, para saber se essas notas estão sendo emitidas corretamente. Os serviços de área médica, por exemplo, ele tem uma redução de alíquota do IBS e CBS em 60%. Então, já tem a obrigatoriedade de incluir essas alíquotas reduzidas. Então, os médicos
Eles não estão com esse conhecimento, eles não têm tempo para poder estar ali perto, para saber o que é que está acontecendo. Então, precisa ter essa movimentação realmente no setor operacional da clínica. Boa. Doutor Manuel. Não, eu assino embaixo. Eu acho que o principal ponto é, não só da área médica, mas acho que qualquer empresa é contato, né? É contato com o contador, tem que estar ali, conversando, alinhando informação. Porque, assim, tributação, contabilidade é um desdobramento, uma concretização dentro de certos parâmetros e regras de informação. Se o contador não tem informação, como que ele vai fazer a contabilidade? E a informação, muitas vezes, tem que vir do médico, tem que vir do operacional, do operacional dele, secretário, enfim, da estrutura que rodeia ele, né? E então esse alinhamento, eu acho que é o ponto principal que tem que existir nessa próxima fase, nos próximos Só complementando também, Vinícius, que você perguntou sobre algum relatório que precisa ser enviado. A gente já está colocando em prática de informar para os clientes, a gente fez reunião com todos os clientes, com a orientação da questão da distribuição de lucros. Então, é importante. O setor financeiro, que está ali responsável para poder realizar a transferência do valor para a conta do médico, pessoa física, o médico quer tirar 60, 80, 90, 100 mil, a depender do fluxo financeiro dele. Então, a gente está conversando que qualquer retirada de valor, antes de efetuar realmente o pagamento, tem que nos informar, até porque vai ter a retenção na fonte do imposto de renda. Então, assim, o financeiro vai transferir 60 mil para o médico em janeiro, no dia 15 de janeiro, no dia 18 de janeiro. Tem que ter esse contato com a contabilidade, informando que vai ter essa retirada de 60, de 70, de 80 mil, porque vai ser a retenção na fonte, vai ser a retenção na competência de janeiro. Então, a gente precisa dessa informação. Muitas das vezes, a operação da clínica, né, o financeiro da clínica, envia o extrato, 2 meses, 3 meses posteriormente, a depender como é esse contato dos seus clientes com a contabilidade, ou dos seus clientes com você. Então, é necessário manter a organização dos extratos bancários mensalmente, aquela solicitação, atualização do balancete, e, além disso, informar. Antes de retirar o valor, precisa nos informar, porque precisa reter realmente na fonte o imposto de renda. Então, a gente precisa da informação, se vai ser 60, vai ser 70 mil, entendeu? Tá. Resumidamente, em cima do que Michele falou e Manuel falou, tá? Para a gente perceber qual é a melhor prática que deve ser adotada pelas empresas, reforçando comunicação. A comunicação, gente. Se não há comunicação, em algum momento vai ocasionar um ruído, e esse ruído pode trazer prejuízo fiscal e financeiro. Nós, da Onyx, estamos enviando cards semanalmente até para os nossos clientes. Também as orientações semanalmente disciplinando esses clientes. Como deve ser preenchida a nota, qual é a formatação, quais são as alíquotas, quais são os códigos, como deve ser feito, lucros, como deve ser pago o lucro, como deve ser informado. Cards são enviados. Muitas das vezes, os cards enviados, os e-mails enviados, os memorandos enviados não são vistos e não são lidos, mas mesmo assim, nossa equipe liga. Recebeu o card, recebeu o informativo, está com dúvida, como posso lhe ajudar? O que é que está lhe causando o maior problema para a gente solucionar? Para vocês terem ideia, nossa equipe aqui, não só no segmento da área médica, já entrou em contato com os mais de 300 clientes que a gente tem aqui na nossa base, orientando como deve ser feito cada etapa desse processo de reconfiguração do sistema. E sistema não é o nosso foco. Nós não temos conhecimento em sistema. Cada empresa tem uma empresa de software que desenvolve e que implementa dentro de cada negócio. Mas, mesmo assim, nós estamos tendo o cuidado, o zelo, a preocupação em saber se há esse movimento, mesmo porque questões burocráticas, muitas das vezes, são negligenciadas, não só pelos próprios empresários, mas principalmente também até para as pessoas que estão ali na operação. Então, como a gente segura na mão verdadeiramente dos clientes, a gente liga e se coloca à disposição deles para poder resolver e equacionar qualquer problema. Então, comunicação, a melhor prática que pode ser adotada. E só uma ponderação, Vinícius, só para o conhecimento mesmo. Em 2026, como é em fase de teste, as empresas do Simples Nacional, elas não estão enquadradas.
só vai ser as empresas de conta corrente fiscal. Mas em 2027, as empresas do Simples Nacional já vão estar obrigatórias também, a obrigatoriedade de recolher o IBS e CBS. Isso aqui é outra dinâmica. Só que em 2026, qual é a orientação? As empresas de conta corrente fiscal vão estar enquadradas naquele período de teste que vai ser neste ano, e essas empresas têm a obrigatoriedade de colocar as informações do IBS e do CBS. Então, se vocês têm clientes na base, né, que são optantes pelo lucro presumido ou lucro real, já tem que ter esse acompanhamento. Perfeito, gente. Aí, só a título de informação também, a gente, na verdade, vai viver um período de transição, né? A regra nova, 100% efetiva, ela passa a valer em 2033. 2033 para ICMS e ISS. 2027 não vai mais existir PIS e COFINS, vai ser extinto e vai ser obrigatório o recolhimento de 100% do CBS. Então, 2026, aquele período de teste, continua todos os tributos federais, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, os tributos municipais, estaduais também. Só que em 2027 não vai mais existir PIS e COFINS. Vai existir o CBS, na sua totalidade. Manuel, aí que é especialista aí, pode ajudar também a gente aí com... Não, é isso mesmo. Eu sempre tenho. Manuel ou receoso, né? Mas eu até tenho receio, realmente, tá tudo certo, todas as informações estão perfeitas. A gente só não pode distorcer isso aí, galera, e pensar que, então vamos marcar, sabe aquele vamos marcar de marcar? Então vamos marcar de mudar e depois a gente muda? Não dá. Não dá, não tem como. Assim, realmente todo profissional da área médica já tem que abraçar isso, tem especificidade para a área, com a reforma tributária, vai ter um benefício aí, aconteceu o lobby, aconteceu lá dentro para poder ter uma redução, excelente, mas não dá para deixar para depois. Pô, se dá para você implementar agora, para fazer as mudanças agora, vai querer, a gente já falou de surpresa, susto, vai tomar do nada uma surpresa? Não, né? Eu acho que a mobilização tem que ser imediata, né? Indiscutível. Perfeito. Pessoal, a gente já está aí com 1 hora de reunião. Seu André, eu tenho a última pergunta para fazer para vocês. E, assim, a resposta é simples, direta, objetiva, que é a pergunta que não quer calar. Então, Quando ele fala assim, já vem bomba. Pergunta que não quer calar, para contador, eu já imagino, qual é a melhor forma de reduzir os impostos? nem era isso. Mas se quiser responder O contador bom é que reduz o imposto. mas se quiser É a responder mesma essa coisa que o também. Manuel, o advogado bom é aquele que reduz imposto. Mas, assim, o que a galera pergunta muito, né? Vinícius, eu não entendo nada disso, só me fala uma coisa. Os impostos vão aumentar ou vão diminuir? Eu ia apostar nessa pergunta. Eu ia apostar nessa pergunta também. Hoje em dia é o que a gente mais ouve. E aí? Como vai ser? Pronto. Depois de tudo isso, aí Pela projeção, empresas com atividades comerciais, eu acredito, indústrias, elas terão uma redução um pouco da carga tributária. E o porquê disso? O sistema de IBS, CBS é tipo um conta corrente. Tudo que você vende, você se debita. Tudo que você compra, dentro das condições, você se credita. Uma indústria, ela compra muito insumo, ela trabalha muito com produto. Então, isso significa que ela pode ter uma redução na sua carga tributária. Empresas votadas na área de prestação de serviço, eu acredito verdadeiramente que vai ter um aumento, sim, da carga tributária. Tanto é que colocaram esse fator redutor, porque atividades de clínica médica, escritórios de advocacia, contabilidade, o seu grande custo para poder fazer com que o trabalho chegue na ponta é mão de obra. E mão de obra não vai ser utilizado como crédito. Então, consequentemente, teremos um aumento, sim, da carga tributária e, no caso específico da área médica, vocês já foram privilegiados, porque vocês vão ter uma redução aí. Contabilidade não vai ter redução. Acho que escritório de advocacia também não, né, Manuel? Tem? A gente tem uma pequena redução. A gente conseguiu.
Também por ser serviço intelectual, entra naquele grupo de ter uma pequena redução. Mas, eu acho que no geral, prestador de serviço, e assim, ainda se você é um prestador de serviço, que você presta serviço para pessoa jurídica, se você tem uma boa musculatura contábil jurídica, você consegue convencer o seu cliente, cara, vale a pena você me pagar mais, porque eu não estou te dando crédito, com a reforma tributária eu vou começar a te dar crédito. Tá tudo certo, absorve aí meu aumento do valor. Agora, para quem é prestador de serviço, para pessoa física, ou para eventualmente, sei lá, condomínio que não está preocupado com crédito, que está relacionado a essa área também, mas nós, médicos especialmente, estão vinculados, prestam serviço para CPF. Acho que já é unanimidade, né? Acho que não tem ninguém que discorde que vai ter um aumento da carga tributária, né? Aí vai depender da atividade do médico. Por exemplo, a minha noiva pediatra, os gastos dela com a atividade dela são baixos, né? Agora, uma dermatologista que compra bastante coisa para procedimento, talvez vai ter um aumento. Eu acho que isso é unanimidade mesmo. Agora, o quanto que vai aumentar vai depender da área, enfim, do que gira em torno da atividade da pessoa. Eu acredito muito no repasse desse custo tributário, mas só quando começar realmente a regra do jogo, nós vamos ver como o mercado vai se comportar. Mas, de fato, vai ter sim um incremento, um acréscimo na carga tributária de praticamente todo o país. Perfeito, com essa notícia maravilhosa, eu encerro minhas perguntas para vocês. Não, brincadeira. Eu não sei se o Rodrigo, a Fernanda, enfim, alguém que está aí presente quer fazer mais alguma pergunta, mas em termos assim, de contabilidade, essa questão processual, tudo como vai funcionar, de fato, eu encerrei aqui minhas perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Manuel, tá? Mas aí, abrindo espaço aí para vocês, se tiverem mais alguma pergunta em relação à contabilidade. Pessoal, boa tarde aí a todos. Eu queria saber, né? Nós temos muitos clientes que têm o regime, né, da equiparação hospitalar. Eu vi que teve uns rumores de que estava para acabar isso e tudo mais. Eu confesso que eu não sei como é que ficou, né? Só queria saber se teve alguma mudança para 2026 agora. Eles vão ter que fazer algum trâmite fiscal em relação a isso? Se vai continuar da mesma forma, não vai? Enfim, acho que é isso. Pronto. Com relação à equiparação hospitalar, não existe nada de concreto de modificação desse benefício, mesmo porque a reforma tributária ela trata simplesmente da COFINS e do PIS com relação a âmbito federal. Imposto de renda e contribuição social é um tratamento jurídico diferenciado, é sobre a renda. Então, a gente fala de imposto de consumo e imposto sobre a renda. PIS e COFINS, reforma tributária e ISS, ICMS, sim, irá modificar. Mas a equiparação hospitalar, a princípio, em 2026, não vai ter nenhum tipo de modificação. Claro, é evidente que a empresa que tem esse benefício tem que estar com os seus critérios sendo seguidos para ter esse benefício, que é que está com a empresa formada em sociedade empresária limitada, está com o alvará da vigilância sanitária em dias, fazer a distinção da nota fiscal entre consulta e procedimentos médicos para aquele tipo, para gozar do benefício, seguindo todos esses trâmites e todas essas variáveis e condições impostas pela legislação da Receita Federal, não vai haver modificação nenhuma no ano de 2026. Show de bola, perfeito. Perfeito. Alguém mais? Acho que não, né? Eu esgotei minha cota de pergunta, fiz pergunta pra caramba. Show de bola. Seu André. Vou fazer pelo menos mais 5 perguntas, você empata comigo. Eu tenho um bocado de ata aqui ainda, Rodrigo, para fazer. Não, aqui deu a nossa cota aqui já. Não, agradecer muito a participação de vocês. Bom demais terem assim, profissionais desse calibre esclarecendo essas dúvidas aí para os nossos clientes e, enfim, para quem eles quiserem compartilhar, a ideia é que esse vídeo seja compartilhado.
Eu tenho mais uma pergunta aqui do doutor Manuel. Seu André, eu não sei como é que está o tempo de vocês. Se vocês puderem permanecer aí, pô, ótimo. Mas se vocês tiverem que sair também, a gente fez aqui o máximo para levar ali 1 horinha para vocês estarem Sim. liberados, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Ah, mas o que eu queria falar agora com você, doutor Manuel, né? A gente falou bastante aí sobre Instagram e tal. Essa é uma parada que tem aparecido bastante para mim também, né? Aquela questão, você começa a estudar, você começa a ver, aparece tudo para você no Instagram, né? Então, muitas soluções mágicas de estruturas envolvendo holding de participações, holdings imobiliárias, holdings não sei o quê, que você junta tudo, bota tudo na mesma estrutura, você não vai pagar imposto nenhum, fica movimentando o dinheiro entre as PJs. E os médicos, logicamente, né, até não só os médicos, né, falando as pessoas em geral que não têm esse conhecimento, veem isso e acreditam realmente que tem uma solução mágica muito simples, muito barata, muito fácil de ser construída. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Assim, dentro do seu conhecimento, dentro do seu modelo aí de raciocínio, o que é uma holding, quais são os tipos, o que pode de verdade ser feito, o que a galera está prometendo aí que não é bem assim. Então, se você pudesse esclarecer para a gente, ia ser ótimo. Tá, vamos lá. Só um minutinho, doutor. Só antes da gente começar essa próxima rodada aqui, eu não sei se o seu André e a Michelle dispõem desse tempinho. Realmente a gente está com uma demanda grande aqui, Rodrigo. Será que a gente poderia se ausentar? Por favor, fique à vontade, mas antes do senhor e da Michelle sair aqui, eu quero agradecer mais uma vez em nome da Justify, tá? E deixar claro para você que está assistindo esse vídeo aqui na posteridade, nós vamos deixar também, toda vez que nós encaminharmos esse vídeo para os nossos clientes, ou para você que está assistindo, você também vai acessar os contatos ali. Nós vamos deixar o contato da Onyx. De novo, é uma empresa mais do que gabaritada para fazer e atuar em tudo isso que eles deixaram aqui nesse vídeo. E também é a nossa contabilidade. Então, nós temos propriedade para falar sobre a atuação deles, tá? E bem como também a mesma coisa para o doutor Manuel. Nós vamos deixar o contato aqui do doutor Manuel para você que tem essa necessidade, a curiosidade de saber um pouquinho mais da atuação aí. Então, doutor André e Michele, se vocês quiserem deixar aqui as últimas palavras, antes de se ausentarem, por favor. Mas, mais uma vez, é uma honra para mim dispor da companhia de vocês aqui. Rodrigo, obrigado. Vinícius, Manuel, foi um prazer conhecê-lo. Estamos aqui à disposição, aonde, como falei inicialmente, é uma empresa de mais de 20 anos no mercado. Seguramos realmente na mão dos empresários como forma de alavancar, prospectar, trabalhar em alta performance, e nós cuidamos de toda essa parte burocrática. Nós deixamos vocês, empresários, a se dedicarem exclusivamente ao propósito de vocês, que é transformar a vida desses pacientes em felicidade, em saúde, não só dos pacientes, mas como também é de vocês. Então, nós estamos aqui à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui aptos a ajudar e contribuir ao máximo possível. E tenho a certeza que 2026 será um ano realmente muito desafiador, mas tenho a certeza que se estiverem com pessoas altamente capacitadas, com propósitos, um propósito único e focado principalmente no crescimento e na alavancagem, sairemos muito mais vitoriosos do que foi o ano de 2025. Então, desejo a todos aí um ótimo e excelente final de ano para todos. Boa! Obrigado, seu André. Obrigado, Michele, mais uma Obrigada, vez. Tá bom, tchau. Obrigadão, foi um prazer, André. Igualmente. Agora está contigo, doutor Manuel, podendo discorrer aí sobre esse tema aí, à vontade. Quer que pare a gravação aqui? Não, então pode postar então os cortes aqui no Instagram. Façam sua holding agora! Cara, sei. Foi esse tema que o Vinícius comentou. Cara, você não pode pesquisar uma vez. Acabou, esquece. Agora o Google está ouvindo a gente. Você vai ver o que vai acontecer na sequência. Uma vez. É exatamente desse jeito que o Vinícius escreveu aí. Bem milagre mesmo. Faz e pode... E boa. Cara, assim... Vou contar uma história só para ilustrar. Aí já tento ser um pouco mais técnico, mas uma história muito boa. Eu, quando... sei lá, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, teve um boom de holdings. Todo mundo começou a fazer e teve muito advogado que começou a vender curso
bora de curso, e advogado andando em Miami, carrão, aquela loucura, faz sua holding. E teve um muito famoso, vai ficar gravado, não me importa. Teve um muito famoso que falou assim: não, gente, porque eu tenho a técnica das 3 células. Falei, beleza, holding de 3 células, tá, não sei o quê. Não, porque já fiz mais de E aí, eu faço um alerta. Eu já fiz tantas holdings para muita gente, patrimônio gigantesco, se colocando como uma autoridade. Isso me dói, cara, porque eu estudo, eu ensino direito tributário e isso me pega, porque eu sei que as coisas não são tão simples. Quem tem esse discurso sabe que o buraco é mais embaixo. Resultado, há uns 3 meses atrás, o estado do Rio Grande do Sul soltou uma nota que ia entrar em contato com as pessoas que tinham recentemente, iriam puxar, né? Fizeram integralização de imóveis em empresas, porque claramente o esquema de 3 células era fraudulento. Eu não vou tentar ser tão técnico aqui, mas basicamente que você tinha 3 empresas, uma empresa estava com todos os seus imóveis lá dentro, os seus filhos estavam em outra empresa, de 10 mil de capital. Você tem 10 milhões de imóveis na outra empresa. Você vende a sua empresa de 10 milhões por 10 mil reais. Essa é uma operação que passa embaixo do radar da Receita. Não é tão fácil dela pegar. E o cara sai como um milagreiro. Por quê? Ele transferiu 10 milhões de patrimônio pagando 0 de imposto. Gênio? Não. Não é. Um cara que entende tributário, ele olha para aquilo e fala assim, algo errado não está certo. Enfim, isso é para ilustrar um pouco o que rola de holding, né? Você pesquisa uma vez, acabou, você cai num buraco. Holding pode ser legal? Se eu também falasse que holding é uma merda, tá gravado? Já falei agora. Não é. Na verdade, é um instrumento muito legal para a gestão do patrimônio. Agora, com o adicional de 10%, pode ser uma coisa muito boa, até como o próprio André mencionou. Mas vai depender muito de alguns fatores. O tamanho do seu patrimônio. 2, o tamanho do seu patrimônio também que você deslumbra ter num médio e longo prazo. Seu perfil de investimento. Não, eu gosto de imóveis. Eu pego o meu dinheirinho, junto ele pra caramba, e depois eu vou lá e compro um imóvel. Pô, se você tem essa vontade, se você tem um volume alto de recebimentos e direciona, normalmente você tende a imobilizar o seu capital dessa forma, bem, a holding faz todo sentido para você. Por ter uma tributação que antes era bem claro, assim, de ser um pouco mais benéfica, tiveram algumas mudanças legais que reduziram o impacto tributário da holding como algo positivo, agora com a reforma tributária. Então você tem que ter dedos, né? Holding não é para todo mundo, mas pode ser um instrumento muito válido para reduzir a carga tributária, sim. Entendeu? O ponto principal é você procurar até um profissional que entenda isso. Não adianta. Se você chega para um profissional e fala assim, eu quero fazer uma holding, a pessoa vira e fala assim, vamos fazer? Não é o profissional que vai te ajudar do jeito que você precisa. Vamos fazer uma holding? Vamos ver o seu imposto de renda? Vamos ver quanto que você ganha? Vamos ver quais são os seus planos? O que você pensa do seu patrimônio a médio e longo prazo? Vamos entender isso? Porque não é só uma estrutura jurídica. Também a holding é uma manifestação de vontade. Então, assim, precisa desses cuidados, entendeu? Doutor, até eu sou economista, né? E assim, eu aprendi uma parada na faculdade que eu levo para minha vida, que é toda pergunta que me fazem sobre economia, eu tenho a mesma resposta. Depende. Não tem uma verdade absoluta. Eu aprendi que com o advogado tem que ser a mesma coisa. Você vai falar com o advogado, ele te dá uma certeza, desconfia. Porque tem que entender melhor, tudo depende, as coisas não são tão simples assim. Normalmente advogado fica conhecido de sempre responder o depende. Eu não sei das outras áreas, mas eu acho que não é fácil, é fácil, quer dizer, de entender como para o direito tributário tudo realmente depende. Se muda uma coisa aqui, muda trocentas outras na tributação, a legislação muda o tempo todo, a Receita Federal olha para você e fala assim, até para atividade médica, sua atividade é equiparada hospitalar. Legal. Base reduzida, 8%. Aí chega uma outra, a gente estava discutindo inclusive isso. Aí tem uma outra solução de consulta que chega, não. Essa aqui é 32%.
essa atividadezinha aqui do médico. Então, assim, é muito volátil para você dar certeza. O meu orientador fiscal há 40 anos, ele fala assim, cara, quem está falando que sabe tudo direito tributário, tem uma resposta certa, de duas uma. Ou ele está enganando, ou ele está enganado. Então, a gente tem que ter cuidado. Boa. E aí, só falando com a nossa base de médicos, né? Eu vou falar em nome deles, né? Eu acho que a maioria da galera não sabe nem o que é uma holding. Então, eles estão ouvindo falar como uma saída para a questão da tributação, mas ninguém sabe nem o que é. Então, é uma nova empresa, é um novo CNPJ, como é que isso funciona? Certo. A holding, basicamente, é um nome bonito que a gente dá para um CNPJ. Um CNPJ que, aí, a depender do uso que você faz dele, que a gente normalmente classifica essa holding como uma holding patrimonial, uma holding de gestão de investimento, enfim. Mas a holding nada mais é do que uma empresa, onde você aporta o seu capital ou aporta os seus bens para, a partir daí, fazer gestão deles. E qual que é o ponto? Porque ela vai ser relevante? Porque a sua vida se desloca da pessoa física e vai para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica se torna, por exemplo, sócia da clínica para receber os dividendos e os lucros da clínica. A tributação que a gente discutiu esse tempo todo é de PJ para pessoa física. PJ, o André também bem ressaltou, não vai ser tributado. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Em primeiro lugar, beleza, esse dinheiro vai para sua nova pessoa jurídica. Te venderam uma holding, faz uma pessoa jurídica para ser sócio da sua clínica. Beleza, aí você vai receber o dinheiro lá na sua PJ, o que você vai fazer com ele? Ah, não, eu quero receber na minha pessoa física. Aí você só deu um salto para nadar e morrer na praia. Ah, não, eu quero aqui, ó, quero comprar uma casa nova, eu quero morar aqui numa casa nova. Então, eu quero pegar o lucro da minha clínica, jogar para a minha pessoa jurídica e comprar uma casa para eu usar. Cuidado. Pouca gente sabe, já vai fazer algumas décadas já, que a Receita Federal, ela faz vista grossa. Mas tem legislação estabelecendo que quando você faz um uso, pessoa física fazendo uso de um bem da pessoa jurídica, existe ali uma receita oculta a ser tributada. Basicamente isso, para todo mundo entender. Isso com qualquer ativo da empresa, na verdade, entendeu? E agora existe a previsão legal, sim, de incidência dos novos tributos sobre esse tipo de uso do sócio em relação aos bens da pessoa jurídica. Então, tem que ter muito cuidado, entendeu? Com isso, eventual formalização, estrutura de documentos, toda essa parte jurídica tem que estar em dia, e você tem que estar ciente do uso que você vai fazer desse CNPJ. Perfeito, não é um uso indiscriminado do dinheiro, né? O dinheiro circulando de uma conta. Vai sair da clínica, eu vou jogar para uma outra PJ, vou usar esse dinheiro como que eu quiser nessa outra PJ. Não, não é assim que funciona. A holding, Não. ela tem uma finalidade, tem que ser estudada, tem que ser bem estruturada. E é até bom você trazer essa questão, esse ponto do imóvel, porque eu vi falando sobre imóveis, eu vi falando sobre automóveis. Então, não, tudo que você tem, joga na PJ. Aí, por exemplo, você tem um carro, joga na PJ e toda a gasolina que você gasta, você não precisa transferir uma pessoa física. Então, assim, é bom você falando que não é tão simples assim, tudo tem risco e tem o outro lado da moeda que depois pode dar merda, né? Sendo bem direto. Exatamente. Já pensou a Receita Federal olha e fala assim, legal, uso do carro, bacana. Beleza, mas então vou tributar a renda, essa renda oculta que existe, vai ter IBS, CBS sobre também esse uso aí do carro, esse combustível aí que você está usando. Então, assim, tem que ter cuidado, cara. Não tem jeito. Boa. E aí, doutor, só para a gente finalizar, então, essa questão da holding, aí pensando em, de fato, como uma solução para isso, né? Então, você trouxe que, de repente, eu quero, sim, eu tenho esse perfil para ter uma holding, eu tenho esse desejo, eu tenho uma questão patrimonial, eu quero comprar imóveis, eu sou uma pessoa que compra imóveis, de fato. Então, vamos trazer um cenário perfeito, assim. Qual seria o médico ideal, qual é o perfil ideal, o que ele faz na vida dele para justificar ele ter uma holding e como isso funcionaria na prática? Tá, se eu pudesse traçar um perfil ideal, seria em primeiro lugar um médico que tem uma distribuição superior aos 50 mil, ou um médico que tenha já um patrimônio de imóveis relevante.
ou um médico que pensa em ter um patrimônio imobiliário relevante, né? Nesses termos, acredito que seja um médico com um perfil ideal. Aí eu vou fazer um asterisco, também tem outro perfil, mas aí depende muito do tipo de investimento que ele faz. Não, eu gosto de pegar meu dinheiro e deixar em renda fixa. Manuel, vale a pena uma empresa receber o lucro da minha clínica e eu investir em empresa? Depende do rendimento, né? Existem alguns tipos de imobilização de capital que não está sujeito a imposto de renda, ou senão é um tributo muito baixinho na pessoa jurídica. Então, vale a pena você pagar o tributinho da pessoa jurídica do que os 10% que é o tributão para a pessoa física, entendeu? Pode valer a pena. Mas aí depende, se é CDI, LCA, todo mundo está vendo agora que essa tributação aí, os rendimentos financeiros também vão ser tributados, a não ser o LCA, está todo mundo atrás de LCA, já está começando a ter, faltando LCA no mercado, né? Então, é um pouco disso, tentar traçar o perfil. Se você é um perfil que gasta tudo que você usa na sua vida pessoal, enfim, Manuel, eu ganho dinheiro, mas eu gasto. Tudo bem, é perfil, sem fazer qualquer tipo de exame disso. Mas talvez a holding não seja para você, você só vai estar criando uma dor de cabeça gigantesca. Agora, se o perfil é guardar o dinheiro, investir, pode ser interessante. Boa, então não é tão simples quanto falam por aí. É importante. Porque você vai envolver, né? É o novo CNPJ, é mais um pagamento para contador, é o advogado. Então, assim, você tem que tomar cuidado para movimentar esse dinheiro ali dentro. Como ele falou, é mais dor de cabeça, gente. Então, não vamos cair aí em qualquer solução milagrosa. Não é todo mundo que tem que fazer uma holding, tem que ter uma finalidade específica. Bom, era isso que eu queria saber, era sobre a holding aí, porque eu também estava achando que era mais fácil do que parece. Mas que bom que você deu uma esclarecida aí para a galera, porque eu tenho certeza que depois disso vão perguntar muito. Até a gente recebeu uma mensagem de uma médica hoje cedo, se eu não me engano. Gente, já falei com o meu contador, com meus advogados, vou abrir uma holding. Caramba. Não, E lá não, vamos nós. E lá vamos. Cara, aqui que eu posso te falar que teve, sei lá, primeiro semestre do ano passado, último semestre de 2023, cara, eu praticamente aqui no escritório praticamente só parou para resolver problema de holding. A gente começou a trabalhar mais com holding, resolvendo problema de holding, autuação, do que propriamente estruturando, fazendo as estruturas. Hoje em dia não, mas a gente já tem até medo no mercado. Fala holding, meu Deus do céu. Bom, que bom que tem um advogado falando isso aqui para gente, olha só. É isso, gente. Doutor, eu queria também abrir a oportunidade, tem alguma coisa que nós não comentamos ou que nós não perguntamos e de fato está no teu radar, você entende que é importante, talvez não entrar nas minúcias, mas pelo menos superficialmente para ficar no nosso radar também. Fica à vontade. Eu colocaria assim, tudo que gira o mundo tributário, que chega para a gente, é legal a gente dar uma pesquisada melhor. Por exemplo, equiparação hospitalar, muito legal, reduz a carga tributária, mas é um tema muito volátil dentro da própria Receita Federal. Então, às vezes vale a pena estar muito antenado nesse ponto, ou ficar no pé do contador também. Lembra aquele contato que a gente falou que é importante? Tem um contato, fique no pé dele mesmo, vê se tem alguma mudança. Se tiver algum advogado que atua na área, às vezes muitas pessoas contratam escritórios que tem um tributarista responsável, pergunta para ele o que está acontecendo. Tem um nível de governança bem alto nessa parte. ISS fixo tem uma tese nova rolando agora nos tribunais, o pessoal está entrando com ação para discutir judicialmente. E aqui eu vou fazer um parênteses sobre as ações judiciais, só coisa rápida, gente, a gente já está esticando. Por favor. Mas é porque, assim, muitas vezes as pessoas acreditam que a ação judicial é um bicho de 7 cabeças, que é perigosa. Eu não vejo muito dessa forma, tá? Esse Estado vingativo, pensa, não, eu vou entrar contra o Estado, ele vai bater na porta da minha clínica. Não, isso foi no passado. O meu orientador de mestrado fiscal há 40 anos, ele falou, Manuel, hoje em dia é tudo robô, você acha que eu vou bater no cara que fatura 1 milhão ou que fatura 160 milhões? O meu tempo de fiscal? Não. Então, assim, entrar com uma ação judicial é muito tranquilo, desde que você entre com a ação certa.
seja uma ação que não esteja sujeita à sucumbência, porque ninguém quer perder o processo lá na frente e ter que desembolsar um dinheiro. E uma das teses que está acontecendo muito agora é sobre o ISS fixo, mesmo para empresas, né, que tem esse caráter meio empresarial, porque a equiparação hospitalar ela divergia do ISS fixo. Só para pontuar, gente, normalmente um médico paga o ISS, uma alíquota X, sei lá, de 2% a 5%, sobre a atividade dele, o que ele ganha. Mas existe uma modalidade que é o ISS fixo, que você paga o ISS fixo, independente de quanto você ganha, você paga lá. Por exemplo, para algumas cidades aqui da região, é coisa de R$ 600 por ano, o ISS fixo. Então, assim, mas só que existe uma divergência, porque ele pressupõe uma atuação profissional pessoal. Por outro lado, a equiparação hospitalar parte de uma ideia de estrutura empresarial, né? Então, assim, era divergente, mas acabou de ter o tema julgado, um ponto julgado, STJ, salvo o melhor engano, em que o STJ falou, não. O benefício do ISS fixo independe desse pressuposto empresarial que existe. Então, você pode ter essa estrutura empresarial e ainda assim se valer do ISS fixo. Mas cuidado, tem muita gente vendendo essa tese. É legal essa tese? Bacaníssima. Porém, não implementem automaticamente no seu negócio. O porquê? Passa por fazer pedido nas prefeituras normalmente. E 2, foi um precedente importante para os médicos, mas não tem o que a gente chama de um efeito vinculante em todo o sistema. Não tem efeito erga omnes, foi um nome bonito. Então, assim, foi um caso julgado, então aquela pessoa que teve o caso dela apreciado teve o direito. Mas não significa que todo mundo teve esse direito. É diferente. Então, tem que ter cuidado, é um precedente importante. Se representar a economia para o seu negócio, legítimo de entrar, né? Desde que você entre com responsabilidade. Boa. Legal? Boa. Monstro. É isso. Vini, mais alguma... O Vini, além de economista, é um nerd por hobby, é o cara que estuda vários assuntos, vem de uma família composta de advogados e engenheiro, então o cara é bicho. O Vinícius é duro na queda, cara. O Vinícius é muito engraçado porque ele gosta de navegar em vários temas, assim, um cara muito cabeça. Gostei muito das provocações aí. Tem mais alguma pergunta? Pai, advogado, tia, avô, irmão. Eu escapei, graças a Deus. Virou economista. Economista. Mas se eu não fizesse direito, eu teria feito economia, cara. Tá vendo? Boa, muito bom. E ele acha que ele escapou. Ele ficou tão chato quanto que ele quer. O Vinícius, e até queria ressaltar aqui uma fala do Vinícius, que você também ressaltou, esse lance da resposta pronta, do padrão. E nós trouxemos isso para a identidade da Gestify. Nós temos um padrão que é o nosso marco zero de partida. O padrão é onde detém a nossa identidade, mas nós não temos uma resposta padrão, porque nós não temos uma fórmula de bolo ali, sabe? Uma receitinha de bolo. Isso é muito legal. Sim. Cara, não tem uma verdade absoluta sobre as coisas. Cada caso é um caso, né? E, cara, foi muito legal essa reflexão. E, pô, fiquei muito feliz. Que legal, cara. Que legal. Que legal. E essa natureza tá no engenheiro, tá no economista, tá no médico, tá. O médico também não tem uma resposta padrão. Você pega o bom médico, né? Ele vai atender, cara, ele vai analisar caso a caso. Tá? Principalmente os nossos clientes aqui, ele tem muito desse lance do, cara, eu vou montar um protocolo para ti, mas ele é personalizado. Eu preciso entender quem é você e aonde você quer chegar. Entende? Exatamente. Joãozinho é o Joãozinho, Pedrinho é o Pedrinho, Maria é Maria, e cada um tem um objetivo diferente. Então, esse olhar traz à tona o nível de criticidade, né, que o doutor Manuel tem, a Onyx também, cara, eles são bem categóricos, sabe? Eles não têm resposta padrão. A única coisa é que eles têm um marco zero. Nós vamos partir daqui. Nós vamos trabalhar com esse formato aqui, a gente precisa dessas informações. Sem isso aqui, a gente não sai do lugar. Aí, partindo disso, nós vamos construir uma estrutura para ti. Então, eu gosto muito dessa construção, e isso revela muito da identidade. Então, doutores, vocês que estão aí, talvez não tinham
a propriedade ou a dimensão do quão importante é avaliar o teu prestador de serviço do tipo contabilidade, né, a galera da contabilidade e a galera do jurídico, bem como também a sua assessoria e consultoria em gestão, né? Corram daquelas pessoas que têm respostas prontas. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Extremamente importante. Aí só trazendo esse tom de importância nessa reflexão que eu achei maravilhosa, e só faz isso, cara. Jogar de peito aberto só faz quem domina o jogo. Porque o cara que tem resposta pronta é porque o cara tem medo de responder perguntas diferentes. Eu falei benzão, agora é melhor parar de falar, que senão eu vou estragar a fala. Muito bom. Só para fazer um resumão aí para a gente encerrar também, então acho que ficou muito claro, né, para todos que estão assistindo aí, que a gente vai ter um aumento, né, de alíquota, o que tudo indica. As regras do jogo mudaram e a gente tem que jogar conforme as regras. Então, tem que estreitar o relacionamento com o contador, tem que buscar um bom advogado tributarista. Se você não tem, procure. Se você tem, estreite o relacionamento com ele também. E a partir do ano que vem, isso tem que andar muito junto, muito amarrado. Tem solução, tem forma de ajustar, mas é individualizado. Cada caso é um caso, cada clínica é uma clínica. Converse com a sua equipe especializada para achar uma solução mais adequada para vocês. Beleza? Gente, era isso. Eu não tenho mais perguntas. Eu também não. Eu até gostaria de abrir aqui para o doutor também deixar aqui os contatos, né? Se nós, o pessoal se os nossos clientes quiserem entrar em contato com o doutor, por favor, doutor, fique à vontade. Certo, pessoal, queria agradecer a oportunidade, de verdade, não sei, eu não consigo mensurar o tanto que eu sou apaixonado pelo que eu faço, direito tributário, cara. Eu faço isso o dia inteiro, eu escrevo sobre, eu trabalho com isso, e sempre que eu tenho espaço para fazer e falar sobre, fico realmente muito lisonjeado, muito, muito, muito obrigado. Eu posso passar meu contato para vocês também, assim como está aqui Manuel Schiapati, o pessoal também consegue me encontrar no Instagram, do escritório, lá tem o telefone, fica tranquilo de entrar em contato com a gente e vai ser um prazer atender todo e qualquer um que precisar do nosso trabalho. Boa. Mais uma vez, Certo. doutor Manuel, muitíssimo obrigado, tá? Agradeço até em nome da Justify aí pelo teu tempo, pelo carinho, pela aula, despejou conhecimento e autoridade aí, né? Serenidade, transparência, eu gostei muito da ética também na fala, na condução e na elegância também, né? Pô, tá maluco. Tá maluco. Sensacional. Muito obrigado, que é isso. É isso. Tem mais alguma coisa, Vini? Não, encerramos por aqui. Só agradecer novamente, doutor Manuel, agradecer quem está nos assistindo aí de casa. Qualquer coisa, entre em contato, mandem mensagem. Vai ser um prazer também ajudar vocês de novo, que eu já avisei vocês já. Tamo juntos. Gente, obrigado mais uma vez. Um excelente final de ano, né? Boas festas aí. Então, bora. Decolar que 2026 fique curto para nós aí. Que a gente seja uma máquina aí em alta velocidade, crescendo e avançando. Tá certo. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.